Mais de 26 mil atendimentos em cerca de 2 meses e meio. Demanda diminui e o Hospital de Campanha da Dengue encerra atividades. Esse é um dos destaques de hoje e você vai ver também no Rio Claro Notícias. Discussão de como será abordada na sala de aula a homossexualidade gera polêmica e vereador é criticado durante a sessão. Nas ruas, o que será que a população acha sobre o assunto? Tudo tem que ser tratado na escola também, né? Que é um ambiente que a criança está lá mais tempo do que em casa, às vezes. Solidariedade movimenta a confecção de perucas para pessoas em tratamento contra o câncer. E no esporte sai o segundo finalista do NBB 2015 em disputa emocionante. Olá! Depois de quase 3 meses de operação, o Hospital de Campanha para atender pacientes da dengue em Rio Claro deixa de funcionar amanhã, segundo a Fundação de Saúde. O volume não exige mais todo aquele espaço, não. Cadeiras empilhadas, estoque sendo contabilizado e um clima já mais tranquilo, com cara de mudança mesmo. Hora de levantar acampamento e fechar a tenda. Apelido carinhoso dado ao Hospital de Campanha contra a Dengue. O atendimento está sendo encerrado por causa da queda no número de pacientes que ainda procuram o local. As imagens do pico da doença mostram uma situação bem diferente. Dos quase 500 atendimentos realizados por dia, o número ontem foi 5 vezes menor. Uma dessas pessoas entregou esta carta em agradecimento ao serviço realizado pelos funcionários. Mas, no fim das contas, são eles que querem dizer obrigado. Foi muito gratificante, não para mim, mas para toda a equipe também. E a equipe, se não fosse eles, a gente não faria nem nada disso. Realmente foi muito gratificante. Foi a primeira vez que a gente fez um trabalho que surtiu efeito e que realmente foi notado pela gente e pelos pacientes. Tânia tem 35 anos de profissão e, neste meio tempo, passou por muita coisa. Apesar disso, garante que as experiências em Rio Claro marcaram sua carreira. Muita história, muitas. Eu tenho já falei do Carandiru também, né? Que foi assim uma experiência que eu vivi, apesar que eu tinha 19 anos só. Foi assim uma coisa bem marcante, né? Mas gratificante igual a tenda não tem, sabe? E o ano que vem, se tiver, eu estou aqui na tenda de novo. Desde o dia 3 de março foram mais de 26 mil atendimentos, que ajudaram a confirmar os quase 16 mil casos da doença e a tratar os pacientes. O serviço realizado em Rio Claro no início de março se tornou referência para outras cidades durante a epidemia de dengue que atingiu todo o país. Sendo assim, de maneira pioneira, o aprendizado foi ainda maior e já deixou todo mundo preparado para, caso seja necessário, montar tudo isso mais uma vez. Esse aprendizado é importante não só para o nosso município, mas também um alerta para a população para a gente iniciar, né, esse processo de educação permanente em relação à eliminação do criadouro. Vou levar para mim, né, na minha experiência, porque 35 anos já é uma vida, já vivi muita coisa, mas essa aqui, gente, eu tô até chateado porque vai fechar. Eu já até chorei, sinceramente. No fundo, a gente torce para não precisar de novo, né? Mas tudo bem. Está em discussão na Câmara de Rio Claro o Plano Municipal de Educação. São várias questões aí em pauta, mas um assunto está dando o que falar. O trabalho de toda criança é estudar. Difícil encontrar o pai que nunca tenha falado isso para o seu filho. A escola é a rotina dos jovens e, para definir o que vai se passar lá dentro, um Plano Municipal de Educação vem sendo discutido e quer estabelecer os objetivos dos próximos 10 anos. O texto, entregue à Câmara no início do mês, tem 18 artigos e 26 metas já estipuladas, mas até o fim do ano passado, este número era diferente. As discussões começaram há 6 anos, mas pararam por causa de um ponto bem específico. A meta de número 27, que hoje já não existe mais, tratava de como seria abordado dentro da sala de aula o tema da sexualidade e principalmente da homossexualidade. O assunto gerou polêmica e fez com que esse objetivo fosse diluído dentro do texto, mas mesmo assim não foi possível chegar num consenso. A questão de gênero, acho que é uma questão fundamental, fazer o debate. Eu imagino que vai polarizar,
É um dos temas que vai polarizar, porque nós temos, né, grupos que têm uma visão muito diferente do outro. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com esse debate, fazer com muito respeito, com muita democracia. Tudo que é polêmico na sociedade é na hora que você traz para a educação, ou para a cultura, para qualquer ponto, é polêmico, né? Agora, a escola em si, como é que a intenção do plano, a questão de abordar a questão da sexualidade? A discussão do plano como um todo não está sendo feita. Na sessão da última segunda, o tema gerou discussões, principalmente após o discurso do vereador Anderson Cristofoletti. Ele faz parte da frente parlamentar que analisa o Plano Municipal de Educação. Pessoas que acompanhavam a sessão protestaram. Infelizmente, solicito aos presentes, infelizmente, regimentalmente, eu não posso permitir. O vereador faz parte da bancada evangélica e discorda da medida. Eu acredito que esse é o papel da família. A família deve instruir, a família deve orientar. Então, é essa a minha preocupação com relação a permitir que um plano municipal de educação que vai estudar os próximos 10 anos forme crianças com uma ideologia diferente daquela do seu próprio convívio e principalmente acabando com a identidade dela. A Secretaria da Educação rebate. A partir do momento que você não cuida dessa questão da discriminação, nós vamos continuar tendo a questão do bullying e outras questões dentro das escolas. Isso gera violência. O plano municipal tem que ser aprovado até o dia 24 de junho, ou então a cidade poderá sofrer sanções penais do governo federal. Olha, o tema realmente é polêmico, como a gente falou aí, nós fomos às ruas saber a opinião da população. Este assunto polêmico vai ser discutido em audiência pública no próximo dia 28, às 7 da noite, na Câmara Municipal aqui de Rio Claro. Mas o Rio Claro Notícias se antecipa e vem às ruas para saber da população. A homossexualidade deve ser discutida nas escolas, em sala de aula, ou este é um assunto para ser tratado apenas entre a família? O que será que as pessoas acham, hein? A criança pode estar andando na rua e encontrar um casal. E como é que o pai vai explicar para a criança? Se ele já tem conteúdos, ele vai saber. Quando é abordado na escola, o pai tem que sentar e conversar com o filho. É igual uma tarefa escolar. Acho que isso o pai e a mãe deveriam apresentar aos poucos também. Eu acho que todo mundo tem direito, né, da escolha, mas a criança precisa primeiro entender aos poucos o que é isso. E não ser apresentado. É isso e ponto final. Acho que no 5º ano já é uma idade boa para começar a aprender. É uma coisa que está tão comum na novela, na televisão, em casa, na rua, na escola. Então, acho que tudo tem que ser tratado na escola também, né? Que é um ambiente que a criança está lá mais tempo do que em casa, às vezes. Tem que discutir tudo. Tem, como se diz, é uma coisa que sem preconceito algum, né? Tem que ser uma coisa aberta por ambos os lados. Bom, agora falando de mercado de trabalho, em abril o mercado brasileiro seguiu os mesmos passos do mês anterior. Mais uma vez a taxa de desemprego subiu, chegando aí a 6,4%. E os salários sofreram redução, conforme apontam os números divulgados hoje pelo IBGE. O índice é o maior, né, para o mês de abril desde 2010. Quando ficou em 7,3%. A pesquisa foi feita nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Confira as vagas de emprego do Pátio de Rio Claro para esta quinta-feira. Mecânico de manutenção de máquinas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de usinagem, operador de retroescavadeira, recepcionista atendente e repositor, vagas para pessoa com deficiência, técnico eletrônico e torneiro. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais no PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro. No próximo bloco vamos falar de política. A vida do governo não anda fácil, não. E também, trabalho voluntário faz perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. Já já, no Rio Claro Notícias.